Olá, tudo bem com você? Muito obrigado por estar comigo aqui de novo no DrCast, falando sobre muitos temas importantes de saúde. Olá, tudo bem? Muito obrigado por você estar aqui comigo hoje e mais uma vez nós estamos aqui para falar sobre temas de saúde, em especial, mais uma vez falando sobre temas de saúde mental. Eu queria apresentar para vocês a minha convidada especial de hoje, que é a Wélida Lemes Viana. Tudo bem, Wélida? Que bom estar aqui com você. Tudo bem, eu que agradeço a oportunidade de poder estar aqui, né, hoje falando sobre saúde mental. Obrigada. Bom, primeiro eu vou falar sobre o perfil da minha convidada. A Wélida Lemes Viana, ela é psicóloga de adultos, atende hoje adultos e crianças, mas ela está à frente como mediadora de grupos de mulheres gestantes e puérperas. E ela é idealizadora do Seminário de Mães do Vale. Em 2020, iniciou atendimentos de psicoterapia online pelo GIC, que é Grupo de Intervenção em Crise, grupo formado pela comunidade profissionais da parentalidade para atuar com gestantes e puérperas durante a pandemia. E atualmente se dedica a divulgar e sensibilizar a sociedade sobre a campanha Maio Furta a Cor, campanha de saúde mental materna. Poxa, mas que tema extremamente importante, e durante a pandemia a gente notou um aumento de demandas da saúde mental. E conta como começou essa paixão por tratar a saúde mental, em específico com a maternidade. Bom, não dá para dissociar da minha maternidade, né? Eu acho que é importante, eu fui mãe, sou mãe, de duas crianças, então nesse início eu tive uma intercorrência e eu vi a necessidade e a falta, né, uma lacuna ali sobre o aspecto da saúde mental, do aspecto psicológico mesmo da mãe nesse movimento. Então a partir daí surgiu um interesse, acendeu uma luz, eu falei, opa, a gente precisa cuidar dessas mães. Então foi diante da minha história e da minha dor, né, que eu pude ir tomando esses contornos assim. Então conta um pouquinho da sua história. Você é mãe e é de quantos filhos? Casada? Como é que é? Conta aí. Bom, sou casada, tenho 2 filhos. Eu tenho 37 anos agora. Meu primeiro filho eu tinha 28 anos. E foi tranquilo, uma gestação normal, muito desejada, muito amada. No segundo parto, eu tive uma intercorrência, uma atonia uterina tardia. Então, depois de uma semana em casa, eu comecei com uma hemorragia muito forte e aí fui de entrada no pronto-socorro e começou aquele quadro que eu não entendia nada, o que estava acontecendo, ninguém me dizia o que eu tinha, até porque eles também não sabiam, né? Então, é natural e muito, muito traumático. Então, e desse momento em diante, eu me vi tendo que partir para uma esterectomia parcial, né? Por conta de uma hemorragia não controlada, E só soube que não tinha mais, que tinha feito a esterectomia depois que eu voltei, porque eu fiquei em coma, enfim, foi bem, bem sério. E nesta volta na UTI que eu me dei conta de tudo que estava acontecendo, o que tinha acontecido comigo, e observei, né, já ali como uma boa, não tentando me analisar, né? Não, esse é o problema do psicólogo, ele tenta se autoanalisar o tempo todo. Não tentando me analisar, mas eu senti que eu não estava sendo escutada, porque eu estava preocupada para voltar para casa para cuidar da minha filha, porque eu estava dando de mamar e eu queria continuar dando de mamar e para mim estava tudo bem. Tenho 2 filhos, então já tinha 2, falei, ok, apesar do marido querer 4, e eu falei, não, isso não ia acontecer, não você aconteceu. Teve que falar, não, aqui não, vamos aqui lá. Não foi possível. E aí, nem nesse momento na UTI, eu não recebi esse aporte psicológico. E claro que, por ser profissional da área da saúde, da área da saúde mental, eu já vinha ali me falando, opa, eu tenho que passar por isso aqui, é uma fase, então se autocuidando para ir para casa. Mas eles achavam que era o fato de eu ter perdido o útero, e não era. Era o fato de eu estar distante, enquanto eu queria voltar para casa. E aquela falta de escuta nesse ambiente, porque, claro, né, a gente sabe que ali o ambiente está preparado para salvar vidas. Então, a questão emocional, às vezes, vai ser olhada por último mesmo, né? Você acha que, às vezes, a gente acaba pensando em saúde simplesmente na questão física? Sim,
Sim, até porque os profissionais estão preparados, eles são preparados para isso, eles são preparados para salvar vidas, né? Para resolver o problema com que o paciente Mas às saiu vezes vivo. eles não enxergam a vida como um todo. Esquece que a parte psicológica ou saúde mental faz parte do todo. E ela é fundamental, porque ela pode te direcionar o tratamento de uma aceitação ou não aceitação daquele paciente, né? A questão das defesas, né, do paciente diante do quadro que ele tem. Enfim, se o profissional da saúde está preparado com esta escuta, além da técnica, além do salvar vidas, ele já consegue ou sinalizar alguém, né, ou orientar alguém, chamar alguém, ou ali fazer uma interpretação ali, né, do tipo, olha, né, tô entendendo que não tá fácil, mas a gente tá resolvendo aqui. Então, e isso eu não vivi dentro da UTI. Deixa eu fazer uma tradução médica, vamos lá, Sim. vamos ver se eu consigo, para vocês entenderem a gravidade do que ela passou. A gestante, depois do parto, ela naturalmente tem uma contração uterina e ela é importante que aconteça, porque é ela que define a parada de sangramento do útero. Acontece que, pelo que eu entendi, então, após o seu parto, estando aparentemente tudo bem, aquela contratura que era para acontecer do seu útero não aconteceu e ele ficou um útero amolecido. E daí você veio tendo perdas. Quantos dias depois aconteceu do seu parto para a necessidade da realização da esterectomia? Foram 6 dias. Meu Deus, então você teve assim um tempo bem longo onde você foi perdendo. Sim. E perdeu muito sangue? Sim, muito. E eu estava em casa cuidando dos filhos, Você cuidando já da tinha vida. tido alta? Já tinha tido E alta. o útero e o sangramento tava... estava acontecendo? Não acontecia. Não tinha. Esses 6 dias eu fiquei sem sangrar. Aí voltou a sangrar. Voltou a sangrar de uma forma horrível que mas eu nunca isso vi já na é vida. uma coisa um pouco mais rara, porque geralmente a atonia uterina acontece ali durante a internação ainda. É muito interessante, né? Porque todos os médicos, sim, trouxeram esse quadro para mim. Então, eu fui para casa cuidar da vida e dos filhos. Estava amamentando, tinha o mais velho que na época tinha 5 anos. Estava ali toda preocupada com o envolvimento, né? Nossa, o mais velho, como que ele vai ficar e tal. E vida normal. Um belo dia, numa sexta-feira de tarde, na hora do almoço, começou aquele sangramento, aquela enxurrada, né? Quantas bolsas você precisou tomar? Foram 13. Foram 12 de sangue e uma de plaquetas. Na verdade, você fez uma troca da volemia. Foi. Totalmente. E daí, diante disso, até assim, vamos lá, saúde mental naquele momento ficou difícil para você. Opa, né? A gente não se salvar a vida. Por isso que eu deixo muito claro, os profissionais da saúde, eles estão preparados em salvar a vida. Eles queriam conter hemorragia, descobrir o que estava, né? Desconfiaram de von Willebrand, desconfiaram de várias questões, não tenho nada, mas eles estavam preocupados com esse fator. E aí a questão mental, é claro, né? A minha preocupação na hora era preciso garantir a última mamada da minha filha. Tem uma cena muito forte na minha cabeça que a enfermeira segurava ela para eu dar de mamar, porque eu já não tinha mais forças no braço e ela segurando, porque ela cairia se eu segurasse, por conta do sangramento. Porque eu queria dar mamar. É incrível como é essa questão da maternidade, né? Eu falo para todo mundo sobre, inclusive eu falo com casais, às vezes, sobre como a maternidade ou a mãe enxerga a criança e a barriga. E isso é muito hormonal, né? O homem, às vezes, ele entra desavisado na gestação. Ele fala, essa barriga é bonita, eu gosto do que está lá dentro, amo tudo isso, mas o vínculo ainda não aconteceu de forma tão expressiva. Para a mulher, isso acontece de forma extraordinária, principalmente por causa de ações hormonais, como é a ação da ocitocina. Sim. A ocitocina causa um vínculo tão grande da mulher com aquela barriga que ela é capaz de fazer tudo pela barriga. Então é engraçado que durante o parto, por mais que esteja ali, talvez uma cesárea de barriga aberta e tudo mais, enquanto o homem está ali desavisado, pensando em tirar alguma foto do parto, a mãe está preocupada em, olha, falando pro marido, vai atrás do pediatra para não trocar o bebê. Da forma tão desesperada que ela está de vínculo com essa criança. Sim. Mas ao mesmo tempo que tem esse tamanho vínculo, ela também tem os sofrimentos
as angústias do Sim. pós-parto. E às vezes fica todo mundo preocupado só com as questões de saúde física. E tem um ponto muito importante nisso tudo que o senhor falou, que é, a gente está falando, né, no meu caso, de uma gravidez desejada, planejada e que muito esperada. Então, assim, e aí a ocitocina, né, vai bem, vai ali. Agora, tem mulheres que aí entra a questão psicológica e emocional que a gente precisa preparar para este parto, que elas não conseguem vincular e identificar, se identificar grávida, né, porque a gente está falando aí vamos falar da questão fora desse planejado, de uma questão emocional, de uma dificuldade e ela se sente estranha. E por conta desse acreditar, né, que é isto, que aí elas não falam. Então tem mulheres que às vezes na gestação não conseguem se ver vinculada com essa barriga, com esse bebê, que tem uma dificuldade, talvez um distúrbio, né, a questão da saúde mental, em que ela precisa ser assistida e às vezes por conta, né, do meu caso, né, que eu tô falando, eu queria dar de mamar de qualquer jeito. Eu né? nunca ouvi falar de, assim, talvez ignorância da minha parte, mas eu não vejo muita gente durante a gestação falando sobre consultas na área de saúde mental. Sim, é muito importante. Eu acho que, como é que vai ser a gravidez? Consulta com o ginecologista, ponto. Sim. E acabou. Exatamente, o pré-natal, né? Ninguém pensa assim, como é que você está organizada? Você está pensando no futuro? Você tem alguma angústia sobre como vai ser agora com uma nova criança? E essa é uma demanda que eu recebo no consultório dessas mulheres, que chegam falando, gente, eu não me apaixonei pelo bebê quando ele nasceu. Opa! Acende um sinal. Mas essa mulher, se ela for assistida... Acho que a preocupação, às vezes, é tão grande que ela não conseguiu nem... Ou só com o bebê, né? Porque muitas mulheres, elas se preocupam, e aí tende a sociedade também a se preocupar quando o bebê nasce com o bebê. E essa mulher não tem um lugar de fala de como ela está se sentindo. Né? Então, cabe às mulheres reconhecer, aprender a reconhecer, porque também é algo novo, né? A gente está falando aí sobre aprender a reconhecer as suas próprias emoções. Eu não sinto felicidade. Olha os alertas, né? Eu não estou feliz. Eu não me reconheço nesse papel de mãe. Essa gravidez, nossa, eu queria tanto, mas agora não é tudo isso que eu imaginava, porque me contavam que era, né? Então, é importante essa escuta para esse preparo. Existe uma ferramenta, né, que é científica, que é barato, que é de baixo custo, que é o pré-natal psicológico. O que é isso? Que é a preparação, né, no pós-natal dessa mulher. Do que é. E aí é muito interessante porque o pai entra. Porque a mãe tem uma mudança hormonal, fisiológica, e o pai não. E aí o pai pode entrar nesse pré-natal psicológico e tentar ajudar. E saber que aquelas mudanças são ok. Por exemplo, o baby blues. Né? Aquela emoção, que são ali, acontece nas primeiras 2 semanas. O que é o baby blues? O baby blues, ele acontece... Eles são oscilações de humor. Então, a mulher entra numa instabilidade. Ora, ela está muito hostil, irritada, com raiva. Ela não sabe identificar. E isso acontece logo que o bebê, né, nasce ali, naquele puerpério bem precoce. Ela já começa do 1º ao 2º dia, irritada. Nada tá bom, tem alguma coisa estranha, ela está incomodada. E isso dura cerca de 2 semanas. Passa. Por quê? Os hormônios estão voltando, está regulando, tem o puerpério, a descida do colostro, né, do leite, aquele processo todo. O útero está ali, foi uma bomba de hormônios, vamos falar 9 meses do corpo se preparando. 2 semanas, ela consegue se estabilizar. Se não, isso é normal, é esperado, é uma tristeza puerperal. Agora, se isso se prolonga, a gente precisa estar falando de uma depressão, pode estar falando de uma depressão pós-parto, de algo mais sério, que precisa de um acompanhamento psicológico, psiquiátrico, é importante. A imagem que eu tenho sobre depressão pós-parto até agora, né, conversando com você, era de que isso era uma coisa puramente de cunho hormonal. Essa era a minha ideia, ou a ideia, inclusive, da maioria dos médicos. A depressão pós-parto é só hormonal? Porque agora, do jeito que você falou, não. Existem outras coisas que a gente às vezes não está atento durante a gestação e que acabam por culminar essa ansiedade e até aumentar gatilhos para início de algumas patologias psicológicas e de saúde mental. Ela não é só hormonal, né? Ela tem um desequilíbrio
meio que total, né, geral da vida daquela mulher. E muitas vezes essa mulher que tem a depressão pós-parto, ela dá índices de depressão durante a gestação. Mas, então, assim, e esses índices, pelo jeito, são altos. São muito altos. A gente cada vez ouve, talvez até por liberdade agora de se falar mais sobre depressão e sobre as ansiedades e sobre outras patologias como essas, mas a gente cada vez ouve mais falar sobre depressão. E parece que a pandemia deu um gatilho para que a gente resolvesse enxergar essa problemática, não só ligada à maternidade, mas ligada a muitas outras situações que a gente vivenciou de tristeza durante a pandemia. Mas, assim, é muita depressão, eu acho que aumentou muito a depressão, e a gente vê, talvez, iniciativas de tomadas de decisões erradas. Depressão ligada a suicídio, isso acontece? Você sabe de dados disso ligado à maternidade? Sim, sim. E infelizmente, assim, a gente tem um aumento muito grande, né? Para se ter uma ideia dos números, 3,7 milhões de mulheres se suicidam no primeiro ano da criança. Então, a partir dos 9 meses até os 12. Não é nem tão puerpério assim. Não durante. Então já é difícil que você possa dizer que é hormonal só. Não é. Né? Então, você percebe? Não dá pra gente falar que é só hormonal, porque é uma mulher que já vem ali arrastando. Peraí, fala de novo isso. 3,7 milhões de mulheres se suicidam. É muita coisa. Desse período, né? E o índice maior é de 9 meses a 12 meses após o nascimento do bebê. E tanto para a gente ter uma noção dos dados, a gente tem 1,92 milhões de mulheres para cada 100 mil crianças, tá? Desculpa, eu não coloquei esse dado. Para cada 100 mil, 3,7 milhões de mulheres se suicidam. E para esse mesmo número de crianças, 100 mil, a gente tem 1,92 milhões de hemorragia, que foi o que eu tive. Na verdade, tem a metade, hoje, o suicídio, né, diante dessa causa é o dobro do que acontece de sangramento, como o seu. Pois é. Você podia ter morrido de sangramento, sim. Que é uma coisa, e hoje a gente trata muito, a gente é uma das pautas principais de saúde, de saúde, de leitura de saúde de uma população, que é a morte materna. Uhum. E é uma coisa que quando acontece, gira, prefeitura bate no hospital, chega no hospital, quer saber de todos os casos, levanta prontuário, puxa a família. Diferentemente de quando acontece um acidente de trânsito e alguém morre no trânsito. Infelizmente, talvez nenhuma ação mais importante acontece, mas na maternidade isso se torna uma coisa de extrema importância, e todo mundo, a vigilância, quer saber se foi por infecção, quer saber se foi por maus cuidados, foi por causa de falta de segmento durante a gestação. É uma importância muito grande, porque envolve não só a mãe, mas também envolve o bebê. Sim. E aí, agora, durante esse 1 ano, pode acontecer esse tipo de coisa. Se essa mulher não tiver acompanhamento, né? E mesmo assim, durante essa fase, todo mundo acaba falando, isso é depressão pós-parto. Fica tranquilo, isso vai passar. É isso? É o tratamento hoje instituído pela maioria das pessoas. É como a gente coloca a saúde mental, né? Para fazer um link. Tudo vai passar. A gente sabe, mas naquele momento existe um sofrimento real. Essa mulher está falando de algo real que é possível ser escutado. Se precisa de um acompanhamento psiquiátrico, de medicação, pode-se tomar medicação, né, nesse período, estar acompanhada com um profissional para não interromper as medicações. Muitas mulheres já vêm dando sinais. Então, assim, esse romance que a maternidade ela traz, que é lindo, que é bonito, que esse lado, né? Pode perder até um pouco da beleza, né? Perde, né? Para mim, perdeu. Imagina, eu entrei, eu fui para ganhar um bebê e quase saí morta. Eu falei, gente, peraí. Foi esse alerta que eu tive. Opa, a gente não está falando sobre esse lado, que precisa desse cuidado.
E o meu, eu não tive uma depressão pós-parto, eu tive um baby blues ali, meio que nos primeiros dias, imagino, essa parte sem sangramento aí que eu não tive, os meus hormônios deviam estar uma loucura. Eu lembro que a minha cachorrinha ficava no meu pé chorando, eu falava, gente, o que essa cachorra tem? Ela estava sentindo o cheiro, né, dos feromônios, aquela coisa toda, e eu ficava assim, tá acontecendo alguma coisa. Aí eu sabia, eu tô com baby blues, peraí. Aí foi interessante, porque na hora que eu tava... Esse é o problema do psicólogo, né? Ele analisa não, todo só. mundo e começa a se autoanalisar. Eu tava lá com a bebê... O seu marido tá aqui, né? Ele tá aqui. Ele tá sorrindo, você conta as coisas e ele dá risada. Só lembra. Eu tava lá com a bebê chorando e falava, gente, tá tudo bem comigo? Por que eu tô chorando? Que coisa é essa? Minha bebê é perfeita. E aí eu falei, opa, baby blues. Aí eu mandava um textinho pra minha rede, pro meu marido. Eu tô com isso aqui, hein? É isso aqui, vocês estão. Então vamos lá que vai passar. E é muito importante, assim como eu, profissional da saúde, saber disto, da saúde mental, as mulheres poder conseguir reconhecer. Bom, eu tô no primeiro, sabe aquela coisa da psicoeducação? Eu nunca ouvi falar sobre baby blues. Nunca ouvi falar. Acontece muito. É a tristeza materna, ela passa. Agora, se ela não passa, a gente tem que... E também tem um outro fator, a ansiedade, né? Que às vezes as mulheres, elas chegam camufladas com a ansiedade, e aí a gente vai e vê que tem um cunho de uma depressão também ali, não cuidado, enfim. Mas a ansiedade, né? Se essa gestante, se essa mulher já tem um transtorno bipolar, ou um borderline, ou coisa do tipo, precisa de acompanhamento intenso mesmo, todo o pré-natal, toda a gestação, porque essa mulher precisa de medicação, porque a gente sabe da questão hormonal, continua-se com tratamento, não interrompe, e esse acompanhamento. Então, assim, alguns países têm a questão da mulher fazer um acompanhamento durante esse primeiro ano de vida do bebê. Como que ela está emocionalmente? Passa no psiquiatra, no obstetra, né, para acompanhar 3 meses, passou. Né? E ter esse olhar mesmo profissional. E eu andei pensando também sobre o seguinte, durante a gestação, muitos medicamentos são utilizados para cuidar de depressão, não podem ser usados. E depois, durante o parto, a mesma coisa, e no pós-parto também não, porque ela vai estar amamentando. E muitos medicamentos desses podem passar pela barreira da produção do leite. Isso pode ir para o bebê. Então, nesse momento, ela está sozinha. Por sua conta e risco. Ela não pode tratar, ela não pode usar medicação, ela também não fala sobre o assunto e ela tem que aguentar tudo isso. E tem por isso, esse fator é tão importante de ter um acompanhamento de um psiquiatra perinatal, por exemplo, especialista em perinatalidade, porque ele vai conseguir, e até o obstetra também, fazer esse manejo de qual medicação é adequada para que essa mulher seja assistida de alguma forma, porque ela se suicida. Imagina, vamos pensar em alguém com um transtorno de bipolaridade, com a dose hormonal de uma gestação, depois de um puerpério. É muita coisa, né? Da adaptação, da rotina, da vida, do papel, da identidade que muda, porque a gente vai falar de primeiro filho, ou né? E por aí vai. São muitas mudanças fisiológicas, psicológicas, hormonais, né? Eu acho que a gente tem que ir colocando isso e olhando, né? Para poder cuidar, porque é possível cuidar. É possível. Agora, vamos voltar um pouquinho no assunto, porque a nossa conversa começou com a possibilidade de trazer para o mês de maio, aqui na nossa região, e isso está acontecendo no restante do país, um mês para se falar sobre saúde mental materna. Conta pra gente como é que começou, então. Você procurou ou você foi encontrada pelo projeto? Acho que foram as duas coisas. O projeto ele inicia em 2020, na pandemia, quando a gente tem um alto índice de adoecimento materno, da sobrecarga materna, então das mulheres se vendo em home office, homeschooling e que mais? E mãe, né? Não, tudo. Né? Tendo que fazer, às vezes trabalhar de casa, mas ter que ficar o tempo todo cuidando de crianças. Sim. Foi um tempo difícil. A gente não teve. Eu falei muito sobre depressão no idoso, mas nunca, durante toda a pandemia, eu não consegui parar para pensar sobre as demandas da maternidade. Da maternidade. E é interessante a gente olhar, porque essas mães foram sobrecarregadas. Sim. Né? Então, imagina aí uma criança no período de pré-alfabetização. A mãe tendo que trabalhar e ajudar na alfabetização da criança através de uma tela que ninguém sabia como era,
né? Aquela aula virtual, quem tem 2, 3, aquela coisa, cada um no computador tendo uma aula diferente, e a mãe tendo que dar conta dela, porque muitas perderam o emprego, né? Então, assim, ela nasce na pandemia, ela acontece em 2020 de forma virtual, ela tem um alcance para falar sobre, até um pouco tímida, né, para surgir, porque a gente sabe que tem o estigma da saúde mental, ainda mais da saúde mental materna, que é uma área romantizada. E em 2022, 2021 ela vem tomando esse formato, em 2022 a gente consegue viabilizar presencialmente. Como que eu cheguei no Maio Furtacor? Por conta de já ter uma especialização em perinatalidade e parentalidade, o grupo em que eu faço parte, que é lá de Brasília, eles sinalizaram, né, viram meu nome, coloquei meu nome lá, falei, olha, poxa, acho interessante trazer isso para nossa cidade, e aí viram o meu nome, eles, né, claro, todo mundo pede referência, e aí falaram, não, o Hélida pode, né, tem condição de representar em São José. Antes era para ser só São José dos Campos, acabou tomando o Vale do Paraíba, que aí foi uma surpresa mesmo, me intitularam como Vale do Paraíba, e a gente está trazendo, né, essa conscientização. A ideia do Maio Furtacor é como, por exemplo, a do Outubro Rosa. Eu gosto de falar sobre isso, né, que é para sensibilizar, conscientizar a população da importância do cuidado da saúde mental materna. Por mais que as pessoas achem, mas é só como se fosse uma época de festividades. A gente não consegue imaginar mais passar o ano sem falar sobre outubro. Sim. E sobre a questão do Outubro Rosa. E daí a ideia é, por que linkado no mês de maio? Exatamente, porque no mês de maio, no Brasil, acontece o mês do Dia das Mães, né? Comemorado o Dia das Mães. Então, a gente, para mostrar, gente, o que as mães, né? Será que essas mães estão sendo ouvidas? Vamos aproveitar essa data que está em torno da mãe, que é uma data comercial ou não, cada um tem a sua opinião, para falar também sobre a importância desse cuidado, né? Já que é o mês das mães. Às vezes eu fico me pegando assim e olhando, né? Tantos movimentos acontecem no mundo, no nosso país. Inclusive, tem pautas assim que daí não cabe a nós, nesse momento, ficar discutindo, mas sobre o feminismo e que empurrou, às vezes, a mulher para um trabalho extremamente estressante, de ter que guerrear, às vezes, com o homem, ao invés de ser ajudada por ele. Né? Então, criou pautas tão difíceis para a mulher ter que tocar sem abrir mão das antigas pautas dela, que é o cuidado dos filhos e da maternidade. Então, eu vejo que tantas coisas têm acontecido e uma sobrecarga extremamente grande ficou em cima da mulher. Sim, sim. E em virtude disso, hoje a gente pode conversar um pouco sobre como é que isso está acontecendo. E esse Maio Furtacor, ele fala só sobre esse período do pós-maternidade, do transmaternidade, ou visa atingir mulheres que já são mães há bastante tempo. Essas demandas continuam frequentes durante a vida toda, eu imagino. Sim, eu gosto de falar que só muda, igual videogame, né? Só muda de fase. A gente vai passando de fase, né? Boa. Primeira gestação, puerpério, primeira infância, ali tem uma adolescência, e aí sai pra vida adulta, e essa mãe às vezes, né? Eu uma vejo vida isso inteira. em casa, e daí eu tenho que abrir, assim, pra falar. Sim. Eu vejo isso em casa. Parece até que há uns anos atrás era mais fácil, com 3 em casa. Eu tenho 3. Lá em casa nós somos guerreiros. Corajosos. Mas agora, com eles um pouco maiores, parece que ficou mais difícil. Sim. As demandas, a adolescência, enquanto tem uma com 7 anos, tem uma com 13. Uau. E com 13 já tem um pensamento totalmente adolescente. Uhum. E a outra de 7... né? Parece que tem momentos que parece um bebê. E a gente fica, meu Deus, eu tenho que trabalhar e ajudar nessa demanda.
Você transita, né? Você tem um exemplo lá na mas sua não casa. Tá fácil. Não Era é mais fácil. fácil trocar fralda. Era Exatamente. muito mais fácil. Porque a gente tem um controle, né? A questão daquela coisa, tá ali, tá debaixo, tá na minha supervisão, é só trocar fralda, é só, né, orgânico. Era mais controlável, o ambiente sem controle. Sim, agora tá adolescente sem controle, você não sabe? Vou falar, às vezes em casa parece que é um trem desgovernado. Isso é um adolescente, isso é uma casa com adolescentes. Então, assim, é diferente, muda, né? Muda, vai mudando a fase, só que a fase vai ficando mais difícil, né? Até que, então, assim, o Maio Furtacor, ele vem para auxiliar. Então, por exemplo, né, a gente não está falando só de gestante, puérpera, a gente está falando, por exemplo, de mãe de autistas, que tem uma sobrecarga, que tem uma outra realidade. Pais de autistas, família... A gente tem acompanhado bastante essa situação. Sim, é uma demanda muito alta. Essa mulher, muitas vezes, para de ter condição de vida própria, né? E passa às vezes para sempre. Para sempre. Para sempre. Né? A infância, qual a expectativa a adolescência. Quando ela se for? Ela sempre vai pensar nisso. As ansiedades sobre e quando eu me for. Mães de crianças especiais têm uma sobrecarga muito grande, né? Elas têm, por isso que a gente pensa, né? E aí o Maio Furtacor vem também falando sobre políticas públicas para poder, o que a gente pode fazer como sociedade para diminuir sofrimento materno, né? Porque eles estão aí, tá posto, estão na nossa sociedade, faz parte. A gente precisa, né, inserir, entender como que é essa demanda e cuidar para que essa mãe tenha condições de cuidar, né? Eu gosto muito, quem cuida do cuidador? Então, por exemplo, a mãe do adolescente, né, a sobrecarga que é a dificuldade de conversar nessa fase. Então, são sobrecargas porque essa mulher, a gente sabe que a nossa mulher, a mulher, né, do século XXI, ela não é só mãe. A mulher, ela tem o negócio dela, ela tem a vida dela, ela tem a academia, ela tem a vida própria e para além da maternidade. Então, a gente vai somando, né? Vamos colocando os pratinhos. O que a gente vai equilibrar? Não dá para dar conta de tudo, não vai dar. Mas a gente pode facilitar, pode aliviar, de repente, com uma rede de apoio, com os familiares, e com a questão das políticas públicas para quem não tem essa condição, né, de ter uma rede de apoio paga, por exemplo, e que foi um peso na pandemia, porque as creches fecharam, as escolas fecharam. Então, assim, como é que faz? Né? Então, é muita coisa. Eu gostei demais do tema, principalmente porque, assim, traz uma visão bem específica para cima de uma pessoa ou de alguém que precisa ser tão, talvez, abençoada e tão cuidada, que é a mãe. É a mãe. E às vezes eu vejo, né, eu sempre tenho que pensar, às vezes eu entro em pautas políticas porque eu falo, sim, poxa, a gente fala hoje sobre maternidade, sobre Dia das Mães. E recentemente, assim, nos últimos anos, tem se falado, não, vamos parar de celebrar o Dia das Mães, vamos celebrar o Dia da Família. Olha que... contraditório, né? Contraditório. É verdade. Totalmente contraditório. Eu deixo de assistir, daí começo a falar o quê? Não, porque, veja bem, famílias que não têm a mãe, porque a mãe morreu, né? Isso, quando você comemora o Dia das Mães, aumenta o sofrimento de crianças, tal. Que tipo de sociedade nós estamos tentando criar? A gente, ao invés de tentar proteger a mãe, que na verdade no papel familiar tem um papel que eu tenho que convir, né? Nós homens temos que dar o braço a torcer. Não dá para comparar. Não dá para comparar o papel do pai e o da mãe. Sim. É lógico que são papéis diferentes. Mas, assim, a maternidade, por causa do extremo vínculo com o filho, tem um papel extremamente importante. E, às vezes, as pessoas não estão muito preocupadas com isso. Elas acabam por entrar em conversas como essas, né? Uhum, eu acredito que, pra quê? Não vamos falar sobre isso. E, às vezes, até desassiste a mãe. Sim. Eu estava conversando sobre esse tema com uma mãe... E ela que fala um pouco sobre isso, e ela falando, olha, poxa vida, né? Eu, durante a minha vida toda, eu comemorei o Dia das Mães. E agora, quando eu viro mãe, falam que não. Na minha vez, vão tirar esse direito? Eu quero ver, eu quero ter a oportunidade, sim, de ver meu filho, sim, comemorando junto comigo, porque a maternidade é uma coisa que mudou a minha vida. Sim, mas às vezes ela pode ser sofrimento. Sim. E a ideia, talvez, desse movimento do Furtacor é tentar trazer a beleza da maternidade para o local
foi feito. Sim, pelo qual foi feito. Ajudar essas mulheres a reconectarem consigo mesma, entender, compreender que aquilo que ela está passando é um problema e pode ser resolvido. Ela não está fadada ao fracasso porque ela não, pode ser escutada, pode ser ajudada. E você vai encontrar o seu caminho, né, da maternidade e vai poder desfrutar desse lugar. Fala pra mim, você acha que maternidade bem resolvida, ela pode mudar a vida de uma família, dos filhos? Conta aí. Qual que é a sua experiência disso como psicóloga? Eu estava pensando aqui, né, em várias questões da questão da família disfuncional. Né? Uma família disfuncional pode ser XY, Você sabe que é uma das maiores demandas naquilo que eu falo sobre depressão e suicídio, né? Famílias disfuncionais têm sido talvez um dos piores gatilhos hoje, juntamente com os problemas relacionados aos abusos na infância. Eu acho que andam juntos ali na depressão, das crianças e inclusive no pensamento suicida. Sim, e aí a gente pensar, né, numa mulher, vamos colocar tentar pôr um exemplo aqui. Uma mulher que ela tem essa postura de que o casamento dela, a família dela é uma competição, entendo, tá fadado ao divórcio, vamos pensar assim, né? Porque essa luta, né, dessa coisa desenfreada, louca, de que eu sou mais, eu posso mais, ou outro pode mais. Não, peraí, a gente se uniu para a coisa dar certo. Não, e acontece outra coisa, ela se casou, Exatamente. Ela é esposa. Ninguém obrigou ela a casar, esposa, né? E agora ela não é só esposa, agora ela é esposa, ela não abriu mão do esposa, agora é mãe. Não, ela agora é esposa e mãe. Então, ela vai aumentando a carga. Sim. Ela vai aumentando as demandas dela e a gente, às vezes, vai falar, no final a gente sempre vai falar, isso passa. Então, e aí é que tá, né? Foram duas pessoas que pensaram, chegaram numa decisão em nome do amor, da união, ok, muito bonito, se casam, constituem uma família. Né? Constituiu essa família, vem os filhos, em nome desse amor. Essa mulher vai ter a vida dela, esse homem vai ter a vida dela. Opa, chegou um terceiro. Esse terceiro não tem nada a ver com isso. Chegou, você precisa cuidar de mim, tô aqui. Assim, tô lá chorando, a hora que eu quero leite, você tem que me dar. Né? Mais ou menos assim que os bebês são, eles funcionam assim. Me lembro muito bem da minha mulher acabada. E acaba. Acabada, e eu levantando, pegando o berço, eu falava... filho, filha, eu não posso te dar o leite. Quantas vezes o meu marido fez isso? Olha lá, seu marido, você fazia isso também. Vai lá, coloca o bebê do lado. Gente, isso faz uma diferença na vida de uma puérpera, porque ela não tá acordando sozinha. Ela sabe que é só ela que tem o leite, é só ela que tem, né, esse vínculo, nesses primeiros anos iniciais, né, esse primeiríssimo ano do bebezinho com a mãe, o vínculo é ela e o bebê. Claro que à medida que esse bebê vai crescendo, tendo autonomia, vai entrando esse pai. Por exemplo, na minha casa, vou abrir aqui, funcionava assim, os banhos, eu tinha que acordar de madrugada, tal, ele me ajudava, mas os banhos eram dele, desde o bebê recém-nascido. Eu nunca dei um banho no meu filho recém-nascido, porque o pai falava, eu faço questão de dar. E, como mãe, eu permitia. Né? Porque tem um detalhe. A mãe não é a única que sabe fazer tudo. Né? Porque a mãe se coloca num lugar de onipotência que só ela sabe cuidar. Então, cuidado, né? Fica a dica aí para as mulheres, porque assim, o homem precisa aprender também, errando, a gente só aprende errando. Então, ele dava o banho. Claro que ele dava um banho maravilhosamente bem, não é porque ele está aqui, mas ele, né? Ele dava. Né? Tudo bem, ele não está armado aqui, então, assim, ele não está não estou com que você fale isso. Não. Ele está ali bem tranquilo, quietinho, sentado no sofá. Então, ali. assim, era muito... E ok, isso era o que ele podia fazer. Né? É claro que a maior demanda fica para a mulher, mas esse conjunto, o dar certo que eu falei, né? Sobre o que você faz para uma família dar certo, o que as famílias não entendem, elas entram numa briga de quem pode mais, quem é melhor, quem não é. Gente, não é competição. Eu falando aqui e ouvindo sua história, eu me lembrei de um fato. Em casa, são três filhos, e nas 3 gestações a minha esposa teve problema na amamentação. Você, com a perda do útero e tudo isso que você passou, você conseguiu amamentar? Sim, voltando, né? Agora conta, eu vou isso contar, foi importante? Foi demais. Para mim,
O Hélida, aí como mãe, tá, gente? Pra ficar bem claro, pra mim, eu tinha essa questão da amamentação. Tem mulheres que não querem, não gostam de amamentar. Mas quantos dias você ficou internada? Eu fiquei 10 dias 10, 11 dias no todo. O leite ainda produzia leite. Eu tinha fantasia de que se tirasse o útero não ia ter mais leite, produção de leite. Nada, o leite produzido, né, é ocitocina, é cerebral, não é no útero. E eu fui pra casa, eles queriam na UTI enfaixar, aquela coisa toda. E secar o leite. E secar o leite. Eu não quis, eu chorava, porque eles tiravam o leite e descartavam. E assim, isso é um ponto, foi muito sofrido pra mim ver descartando o leite na minha frente. Talvez se descartassem escondidinho, eu não ia sofrer. Eu falava, gente, minha filha tá lá mamando fórmula e eu tenho aqui leite. Então eu saí... Olha a cabeça da mãe. Olha a cabeça da mãe. A cabeça da mãe. E eu saí toda roxa da UTI, porque... Enquanto o homem tá, meu Deus, eu vou dar um banho aqui, já que ela não tá aqui, eu vou dar banho e vou trocar a fralda. Ela tá pensando na amamentação, não é simples. E detalhe que como eu vivi isso, e sempre trazendo pro meu particular, quando eles tiravam meu leite, os profissionais, eu agradecia os enfermeiros, Por quê? Porque eu sabia que eles não estavam preparados para aquela ordenha, porque eu estava na UTI, não era uma UTI neonatal. Não existe UTI neonatal, né? Existe UTI para o bebezinho. Neonatal para o bebê. Pro bebê. Mas não UTI nem sei o nome, como é que chama? Fica na UTI adulto. Diversas vezes eu recebo mães na UTI, onde eu trabalho, que tiveram alguma intercorrência, como a pré-eclâmpsia ou alguma outra coisa, e ela está ali, não é o lugar dela. Não. E nem é quem trabalha ali, principalmente aliás, né? Hoje a gente está gravando esse podcast no dia 12, né? O dia importantíssimo, do enfermeiro. Do enfermeiro, Então, o papel deles é extremamente importante no cuidado ali, depois vai ter que ter ordenha. E se não tiver ordenha, vai ajudar a inflamar. Exatamente. E aí esse é o ponto. Eu sabia que eles não eram profissionais que estavam preparados para aquilo. Então, vinha um de cada lado ordenhar. Eu me sentia literalmente um bicho, né? Porque estava ali naquela condição, toda dolorida, já tinha feito a esterectomia. E a lágrima corria e eu falava, obrigado, muito obrigado pelo que vocês estão fazendo. E eles olhavam, de nada, não entendia nada. Sem entender, às vezes não entendia. Não entendia, mas por quê? Porque eu estava agradecendo, porque se ali eu sabia que se eu continuasse tendo leite, eu sairia dali e continuaria... Poderia tentar dar voltar. de mamar para minha filha. Então, assim, para mim era aquilo, era uma riqueza. E quando você chegou em casa, 10 dias depois... Depois uma médica falou para mim, minha médica falou, Hélida, eu fiquei muito preocupada, porque eu tomei muitos antibióticos, muita medicação, e eu falei, eu posso dar, não vai passar no leite? Ela falou, chega em casa, toma um banho, põe ela no teu peito. Tem foto, tem registrado esse momento, eu chorando, enfim. E aí ela falou, coloca ela... A maternidade é um choro constante. Não posso nem falar que eu sou chorona, então vou controlar aqui. E aí... eu cheguei, coloquei ela no meu peito e ela mamou lindamente depois de 10 dias na mamadeira, na suplementação. Eu falei, gente, isso é um milagre da vida, é um milagre de Deus. Mas muitas mães acabam não tendo, mesmo tendo leite. Por exemplo, minha esposa tinha leite e as crianças não conseguiam pegar. E você imagina a tristeza da minha esposa diante dela tentar, e a gente trouxe pessoas para ajudar na amamentação, e ela não conseguia persistir com a amamentação, como algumas mães fazem, amamentam por 2 anos. O recorde nosso foi 6 meses, né? E a gente 6, 7 meses, não conseguiu passar disso. As crianças simplesmente chegavam no momento que tinham dificuldade mesmo e não progrediram. E isso trouxe muita ansiedade para minha esposa. Extremamente ansiosa por causa da não conseguir plenamente alimentar só com a amamentação materna. Tinha que, às vezes, complementar. Isso foi bem... traumático, né? Para ela foi bem doloroso. E aí a gente olha para essas mulheres, né, que têm essas dificuldades e também consegue acolher e falar, tudo bem, você é uma ótima mãe. Né? É uma excelente mãe. Independente disso, você continua sendo uma excelente mãe. Porque não existe uma fórmula, nós somos seres, né, subjetivos, cada um vai exercer e responder frente àquela demanda de uma forma diferente. Porque ser mãe não é simplesmente, não é só fazer o parto e depois amamentar, tem todo uma vida conjunto. Inteira. E aí eu tenho falado também sobre temas de adoção e as depressões relacionadas à maternidade adotiva.
eu vejo as mães numa ansiedade extrema. E elas vestem como se tivesse parido. Quer ver uma outra questão? Eu atendo mulheres em luto perinatal, que perderam seus bebês ali no início, 3, nem né? me fala. Esse é uma dor irreparável, né? E eu costumo dizer que a mulher, esse luto, né? Ela vai ter pela vida inteira. Ela precisa encontrar um lugar confortável na vida dela para continuar seguindo. Porque a não idealização de uma maternidade na vida de uma mulher que tem esse sonho, que deseja, é um agravamento de doenças psíquicas, né? Desenvolve uma depressão silenciosa. E às vezes a perda por isso, muitas vezes eu pergunto, já teve aborto? Porque isso criou trauma. Sim. Mas eu tenho amigos, né? Amigos próximos, inclusive uma pessoa próxima que minha e da minha esposa, que perdeu um bebê um dia antes do parto. Agendou a data do parto cesárea, no dia anterior estava com o bebê ativo e no dia seguinte não. E o quarto ficou, os cuidados do bebê, essa criança já existia, né? Ela já estava ali. E aquilo foi um sofrimento, e isso talvez desestabilizou, né? Não só isso, mas a vida, o casamento e desestabiliza tudo, tudo, né? A gente fala a saúde, a depressão pós-parto, esse é um ponto. O luto perinatal é outro. A gente entra em outra, que daria um outro podcast, sabe? Porque é muito sofrimento, essa mulher precisa continuar vivendo, porque muitas pessoas, às vezes, né, tem já que é um bebê, que já tem uma criança ali, já está constituído, e tem o feto, lá no início, que muitas mulheres não contam, não falam que teve um aborto ali nas primeiras semanas de gestação, mas ela carrega uma vida inteira. Quando você vai conversar com essa mulher, ela está presa naquele aborto, né? Como foi, ir ao banheiro, expelir o feto, toda aquela coisa. Então, assim, é muito conteúdo não escutado. A gente vai pondo para debaixo do tapete e a conta sai muito cara no final. Porque é uma vida inteira querendo esconder ou disfarçar que aquilo não doeu. Doeu, vamos falar sobre isso, né? Eu gosto muito de falar, né, sobre o lado feio e sobre o lado da dor, da tristeza, porque depois dele vem um dia bom, né, sabe assim, eu consigo criar recursos e possibilidades, por isso que eu sou apaixonada pela minha área, para poder continuar seguindo e continuar vivendo, seja em qualquer momento da vida, é possível. Porque as dores, né, vão acontecer de uma forma ou de outra. Vai acontecer. Nunca a vida vai ser... A minha vida, né? Esse exemplo para mim foi traumático, cuidei, claro, na minha terapia, na minha análise lá, muito bem resolvidinho, mas serviu, né? E ainda sobressai, claro, alguns momentos em que eu tive um desfecho feliz. Mas e se eu tivesse morrido? Né? O meu marido hoje estaria com 2 crianças tendo que dar conta, ser pai e mãe. Então, com uma rede de apoio, não sei, enfim, né? Poderia ter acontecido, poderia não ter sido um final feliz. Se a estrutura familiar é melhor, tem mais chance de a coisa dar certo. Mas e quando não tem, né? Pois é. Né? Então, e eu tenho um outro ponto, que a questão do bebê, né? Do bebê que está longe de uma mãe nesses primeiríssimos 1000 dias aí, né? Da vinculação, das questões psicológicas, das questões para a vida que esse bebê vai ter, né? Vai ter que cuidar. Eu acabei de sair de um plantão de UTI e me lembrei de uma situação. Eu estava saindo agora de manhã e uma mãe que não sei onde fez o pré-natal, estava no hospital. Ela fez o parto de madrugada, essa madrugada, e em virtude de uma importante situação que a mãe pode, se a gente não tem nenhum dado de pré-natal dela, se a gente não tem exames de HIV e outros, ela pode amamentar. Dentro do protocolo, não pode. E daí a gente precisa colher o teste de HIV antes de dar a oportunidade da amamentação. E eu sei que o parto foi de madrugada, acho que, 2 horas da manhã, e sem os dados todos, sendo feito o parto, até as 8 horas da manhã ela não tinha dado leite ainda. E ela estava ao ponto de sair do quarto desesperada, querendo colocar o bebê no peito. Desesperada, mas mas pelo hospital, não, agora não, porque precisa antes do seu resultado de exame. Por uma segurança, talvez com esse olhar a gente poderia falar, olha, por segurança,
por trazer a importância do porquê daquilo não está acontecendo e que ia acontecer em um momento. Mas eu vi que essa madrugada eu vi as importâncias. A gente quando começa a falar sobre esse tema que você está falando, que é o Maio Furta a Cor, eu comecei a falar, olha, as coisas estão acontecendo aqui ao meu lado e agora eu consigo enxergar. Né? Talvez por causa disso, a importância de se falar sobre o tema. E precisa tomar um cuidado com a interpretação disso. Existe um protocolo de um hospital que precisa ser seguido. Essa mãe não sabe desse protocolo. Talvez se ela soubesse, fosse avisada, ela estaria com a carteirinha de pré-natal na bolsa. Vamos pensar. Ela mostrou, tá aqui, não tem. Essa mulher pode interpretar de uma forma muito burocrática, pode dar um chabu, né, pro hospital. Tem aí as questões, né, de falar de gente, como assim? E também uma questão psíquica, vamos falar, Entendi. Meu lado é o psíquico, não é esse, né? Mas porque a gente escuta falar, né, muito das mulheres. Mas a questão, essa mulher está passando um estresse inicial, talvez desnecessário. Entendi. Né, que pode acarretar. Então, assim, é um todo. Eu acho que esse olhar, agora, falando sobre o assunto, a gente começa a entender, e eu acho que isso é para a vida da questão da saúde mental, emocional, com os filhos, com o adolescente, de que tem uma palavrinha, um manejo que você faz assim, muda toda a história, né? Ajuda, compreende, você compreende e vai, e segue. Eu acho que esse é um olhar, e o Maio Furta a Cor, ele vem para trazer essa sensibilidade, esse olhar, né? A maternidade não tem cor, a maternidade é preta, amarela, indígena, oriental, né? A maternidade, ela tá aí posta para todas as culturas, né? De raças, e que a gente precisa acolher, né? Essas mulheres e cuidar no todo. Por quê? Porque a gente está falando da construção de um ser humano. Né? E aquela história do Dia das Mães, né? Por que tirar o Dia das Mães? Gente, o papel é tão contraditório, porque a gente está pedindo um olhar para a saúde mental materna. Então, a gente está pedindo para olhar para a mãe e tira. Então... Nós somos nossa sociedade é contraditória mesmo. E eu gostei de uma frase, e a gente precisa encerrar por causa do tempo, mas muita coisa ainda para ser conversada. Sai muita pauta. E é uma frase que vocês colocam aí no tema do projeto, só é possível mudar o mundo cuidando de quem cuida de todo mundo. E, na verdade, a gente não consegue entender o cuidado das nossas vidas como indivíduo sem enxergar alguém que cumpriu o papel de mãe. Seja uma avó, seja uma tia quando a mãe está ausente, mas a maternidade... ela é essencial e não dá para não tê-la. A gente não se constitui sem alguém cuidando, né? Nós somos seres dependentes. Eu gosto de um provérbio africano que diz: é preciso uma aldeia inteira para educar uma criança, para cuidar de uma criança. Porque o bebê nasce, se você deixar ele lá, ele morre, vai sucumbir, não vive. Eu preciso dessa figura, dessa mãe, né? E como que tá essa mãe? Então, olhar para quem cuida, né? A construção da humanidade. Olhar para quem cuida, como ela está cuidando, como que, né, da questão para não constituir uma família disfuncional, e por aí vai. E é um tema muito interessante e muito Mas vamos lá, nós vamos ter que deixar com um gostinho de quero mais, tá bom? E a minha história também, porque eu resumi do resumo, mas foram várias intercorrências, vários momentos, e graças a Deus estou aqui viva, bem, com saúde, cuidando dos meus filhos para poder contar a história. E cuidando de outras mulheres também. Legal. Lindo projeto. Obrigada. E muitas cidades estão já começando a apoiar isso, e eu acredito que vai ser um movimento muito importante no nosso país. Wélida, muito obrigado pela sua presença. Tema extremamente importante, me acrescentou demais para mim, que falo sobre saúde mental direto aqui no nosso podcast. Eu queria agradecer você, agradecer o seu esposo que está aqui, tá bom? E que Deus abençoe muito a sua família e a todos que estão nos ouvindo. Obrigada, eu que agradeço pelo apoio, pela disponibilidade de poder estar falando desse tema aqui hoje. Muito obrigada. Muito obrigado por você estar conosco aqui no DoutorCast, e logo mais a gente vai estar falando sobre outros temas importantes como este.